De Arrascaeta ficará fora da final do Campeonato Carioca? Vamos bater um papo aí sobre isso, vamos falar sobre Andreas Pereira, tem aí, fala repercutindo aí, vamos falar sobre o Matheus Uribe, sobre Jorge Jesus, o Jorge Jesus está na pauta aqui desse programa e várias outras notícias do Flamengo, meu parceiro, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo treina hoje, na verdade, já treinou na manhã desse domingo, dia 26 de março, tá? Por volta ali das 9, 10 horas, horário de Brasília. Mais uma vez o De Arrascaeta fazendo o trabalho aí para recuperação do adutor e segue como dúvida para a final. Aliás, eu tenho alguns detalhes para passar para vocês aí do Georgian De Arrascaeta, tá? O Vitor Pereira, nesse treino, tentou alinhar questões técnicas e físicas. A expectativa é para retorno de Gabigol às atividades, tá? E, gente, esse desfalque do Gabigol nos treinamentos vem me causando muita estranheza. Mas muita estranheza mesmo. Sobretudo que eu tenho um amigo, né, no canal, que ele é fisioterapeuta, o cara é PhD aí nessas situações, e ele escreve aqui no Twitter: no último jogo aconteceu algo estranho com o Gabigol. Saiu muito cedo, é o Renato Benedito. Não reclamou e está uma semana sem treinar fazendo reequilíbrio muscular. E ele fala: vou fingir que acredito nessa história. Será que algum jornalista, além dos 15 minutos, pode apurar a informação do que está acontecendo? Pois é, eu tô achando muito estranho essa situação do Gabigol ser substituído bem antes, não reclamar, não tá jogando nada e agora sequer está treinando, fazendo trabalho de reequilíbrio muscular. Eu já tava achando estranho. Agora a gente tem uma palavra de um especialista que também está achando estranho isso, né? E começa a preocupar, naturalmente, a nação rubro-negra, né? Não saiu a informação ainda de se ele treinou hoje, se ele continua na academia, enfim. Vamos ver o que vai sair aí, né? Porque realmente preocupa muito. A gente já tem um desfalque iminente, que é o possível desfalque do De Arrascaeta. O cara não está nem treinando, né? O condicionamento físico naturalmente vai caindo, porque o cara não está se condicionando, o cara não está treinando, está sentindo a dor muito grande no adutor da coxa, não para assim fazer atividades normais do dia, andar, por exemplo. O problema, gente, é a potência, por exemplo, do passe, se ele for dar um passe mais firme, e também do chute. Porque principalmente o chute cruzado. Você lembra do Davi Luiz falando pro Rodinei, chuta cruzado, teu adutor é forte. Por quê? Quando você chuta cruzado, você usa muito o adutor. Você usa pra tudo, na verdade, mas aí você exige mais ainda. Então, assim, é uma situação realmente complicada do De Arrascaeta, que cada vez mais tudo indica que o primeiro jogo não deva jogar. Não tô cravando nada, não tô falando nada, mas tudo indica, pelo que a gente tem de apuração, pelo que tem, que o primeiro jogo não deva jogar. E sim, o segundo jogo, talvez para ir no sacrifício. Afinal de contas, o De Arrascaeta já sofre desse problema no pubis há um bom tempo. E o problema que ele tem no adutor é em decorrência do problema que ele estava no pubis. Porque você não vai curando, né? Você vai sobrecarregando musculaturas ali, né? E aí cada vez mais vai acumulando lesões ali e ficando mais difícil realmente para o atleta jogar. Vamos lá, eu vejo até pessoas, né, com teorias de que, porra, por que não deixa o Arrascaeta parado por um bom tempo? Trata esse troço de vez aí e depois joga. Faz um pouco de sentido, mas, gente, a temporada brasileira é uma loucura. Todos os jogos são importantes. É uma doideira. O Carioca é importante porque senão o técnico cai. A Libertadores vai começar. Aí tem Copa do Brasil. Aí tem Campeonato Brasileiro. Igual, ano passado não priorizou o brasileiro. Já vi torcedor cobrando aí, ó. Vamos priorizar esse brasileiro esse ano. Tem que ganhar esse raio desse campeonato. Eu também acho.
Eu também acho. Por mais que a Copa do Brasil pague um valor muito grande, para mim as duas competições mais importantes é o Brasileiro e a Libertadores. E no meu entendimento, o Flamengo tem elenco para tal, para jogar em alto nível as duas competições. O problema é que a Copa do Brasil paga um absurdo e aí fica essa tara toda também pela Copa do Brasil. Ganhar os três é muito difícil, principalmente com o Marco Ibrahim não contratando ninguém, né? É um time bilionário que não contrata ninguém para deixar o elenco mais encorpado. Mas vamos lá, gente. Ó, o De Arrascaeta desfalcou, só para você ter uma ideia, o Euclides aqui no Twitter levantou uma estatística que diz o seguinte: o Arrascaeta desfalcou o Flamengo em 63 jogos dos últimos 152 do Campeonato Brasileiro, entre 2019 e 2022. É claro, aqui você não inclui apenas lesões do De Arrascaeta, tem convocações para a seleção, tem suspensão, apesar dele não tomar muito cartão, mas sobretudo convocações. Agora vai paralisar na data FIFA, acredito que isso deva diminuir, né? É um absurdo, né? Já tinha que parar. Aliás, o Brasil perdeu, né? 2-1, é brincadeira. Pô, Ramon Mené, mas é interino. Pô, o cara foi demitido do Vasco, assume a seleção, velho. O cara caiu pra cima. Não dá pra entender isso, né? Tá tudo certo, parece que vai vir um Ancelotti aí. O bom de ver o Ancelotti também, só pra fazer um breve comentário rápido aqui, é que o Ancelotti vai convocar tudo que é jogador lá do Brasil que joga na Europa, eu acho, vai esquecer um pouco dos daqui. Pelo menos o Flamengo não vai ser prejudicado, tá? Apesar do pessoal gostar de ir pra seleção, mas eu como torcedor prefiro jogador no meu time. Mas teve uma informação do Vene Casagrande sobre o De Arrascaeta, que ele pergunta a um dirigente do Flamengo, óbvio que ele não falou qual foi o dirigente, e esse dirigente o responde. Imagina você, ele perguntou sobre a contratação do reserva do De Arrascaeta, esse dirigente falou, imagina você como é difícil contratar um reserva para um jogador do nível do De Arrascaeta, que não sei o quê, que não sei... Gente, essas pessoas de dentro do Flamengo, parece que elas não botam a mão na cabeça e pensam um minutinho. Quando a gente fala para contratação, pelo menos é o que eu penso, tá? Para contratação de um reserva para o De Arrascaeta, eu não estou falando de um jogador exatamente com as características, exatamente com as qualidades do De Arrascaeta, do mesmo nível do De Arrascaeta, né? Eu não estou falando desse jogador, até porque se esse jogador for contratado, ele vai ser titular do time do lado do De Arrascaeta. Quando se fala na contratação de um reserva para ele, é um jogador com as mesmas características, com as mesmas funções, mas é óbvio que esse jogador vai ter um nível um pouco abaixo do Arrascaeta. Não existe times no mundo que o nível do titular é igual ao do time do reserva. O De Bruyne é titular do City. O que está no banco é no mesmo nível do De Bruyne? Claro que não, mas também é de um bom nível. De um nível parecido. Nem nível parecido. É de um bom nível, com características parecidas. O Guardiola tem vários sistemas de jogos, então de repente, se ele não contar com o De Bruyne, ele muda o esquema do jogo. É isso que eu falo. Que a gente sabe contratar o mesmo. O De Arrascaeta, gente, é um desses raros jogadores, né? Que, como é que eu posso dizer? Ficam na América do Sul e jogam pra cacete, bicho. Um dos raros jogadores, né? Então, pra mim, isso aí não tem menor cabimento que esse dirigente aí disse pro Vene Casagrande, tá? Gente, o Arturo Vidal, chileno, se encontra na seleção chilena, né? Ele foi convocado e finalizou o último treino com a seleção antes do amistoso contra o Paraguai na segunda-feira. O volante volta a disputar um jogo oficial em solo chileno após um ano. A última vez foi no dia 29 de março de 2022. É quase um ano, né? Faltam 3 dias aí, apesar que vai ser dia 27, né? Então vão faltar 2 dias aí para ter completado o ano. O Vidal, depois desse amistoso, naturalmente volta ao Flamengo com os treinamentos e vai estar disponível também para a final contra o Fluminense, normalmente, sem nenhum tipo de problema, tá? Gente, vamos lá. A Cazé TV, que foi responsável por transmitir a última partida do Flamengo, né, entre Flamengo e Vasco, convidou o Zico, pois é, o nosso eterno galinho de Quintino, para fazer comentários na partida. No entanto,
Acho que o Casemiro falou que o Zico não aceitou. E por que o Zico não aceitou? E ele falou: nem sei se eu poderia falar isso, mas vou falar. A gente chamou o Zico para comentar o jogo e o Zico falou: adoraria comentar o jogo com vocês, mas eu não me sinto confortável de comentar jogo do Flamengo porque tenho receio, medo dos comentários que eu fizer, às vezes pesar na carreira de um jogador do Flamengo, disse o Galinho de Quintino. E finalizou o Casemiro: flamenguista sabe, se o Zico virar e falar fulano não tá bem, não joga bem no Flamengo, esse cara tá Ele, o Zico, sabe do seu tamanho, simplesmente falou que não prefere fazer, o Zico tá coberto de razão. O Zico, porra, muito inteligente, não aceitou esse convite, com todo respeito ao Casemiro, faz um trabalho extraordinário lá na Cazé TV, mas o Zico tá certo. Imagina só o que vai acontecer se o Zico tecer um comentário contra o Vitor Pereira, por exemplo. Vai chegar uns aí, que são os defensores eternos do Vitor Pereira, e vai criticar o Zico, vai falar que o Zico tá errado, vai falar que o Zico é da Flamimimi, né? Imagina também se o Zico tecer um comentário contra o Gabigol, aí tem aqueles caras também que não pode criticar. Eu amo o Gabigol, tanto é que o Gabigol tá ali. Eu adoro o Gabriel, mas aí você adorar, gostar do cara, não significa que tu não pode criticar o cara. Aí o Zico vai criticar, vai chegar... o Zico tá... Fora outros jogadores que a torcida já detesta, o Zico vai falar mal, e aí a torcida vai cair mais em cima ainda. Então ele tá coberto de razão, Zico. Tá coberto de razão. Tá certíssimo. Né? Tá certíssimo com esse comentário aí que o Zico fez. Mas vamos lá. O Andrés Pereira deu uma declaração aí ao jornal, ao portal UOL, né? Tá impedido de entrar no Flamengo, inclusive, e falou o seguinte, sobre o Paulo Souza. Ele falou sobre o Paulo Souza, olha aqui. Foram meses difíceis. O Paulo Souza é um ótimo profissional, mas minhas ideias de futebol não batiam com as dele. Não deu aquele clique. Eu já não podia fazer o que queria em campo. Tive que começar a fazer coisas que eu não sabia, o que não era tão bom em fazer. Eu saía da minha zona de conforto para agradar o treinador, mas não funcionou. Sentia que não estava jogando o meu melhor futebol. Você vê, essas situações, gente, de incômodos, né? De jogadores que não estão satisfeitos com o treinador, isso aí só vaza quando o cara vai embora, quando os dois vão embora do clube, né? Ou só um, no caso do Vitor Pereira no Corinthians, né? Porque quando o jogador tá no clube, é evidente que ele vai dar entrevista, ele fala, não, tá certo, o Paulo Souza é bom técnico, o Vitor Pereira... Não sei se é o caso do Vitor Pereira, não tô falando isso. Mas essas informações só saem depois. Antes não vai sair. Entendeu? Mas vamos lá, gente. Vamos pro próximo comentário aqui, vamos pra próxima notícia, meu querido. É o seguinte, nessa semana o narrador Galvão Bueno disse que conversa com o Jorge Jesus constantemente e ele falou que o objetivo do Jorge Jesus é ir para a seleção brasileira. Entretanto, o Gabriel Reis, meu amigo paparazzo rubro-negro, que também conversa com o Jorge Jesus, ao que tudo indica, ele quer sim vir para o Flamengo. Tá? Essa é a realidade. Ele tem um contrato até maio, até 2 meses, 1 mês e meio aí, mais com a equipe do Fenerbahçe. É um contrato que já está terminando, né? Ele não deve continuar, teve alguns entreveiros lá na equipe também do Fenerbahçe e não deve continuar, tá? Só que ontem o Marcos Braz deu uma entrevista para a imprensa dizendo que o Vitor Pereira é o técnico para toda a temporada. Só que ele já disse isso no aeroporto. O Mauro César teve um programa que na Jovem Pan Esportes, né, que ele citou essa situação e na cabeça do Mauro César, na minha também eu concordo com ele, que ele não banca o Jorge Jesus assim, o Vitor Pereira assim, porque o técnico foi contratado para toda a temporada. Tá, meio que é jogado ao vento isso. O Mauro César revelou no programa que ligou para o Marcos Braz e perguntou, o técnico vai ser o Vitor Pereira? O Marcos Braz bancou, para ele. Mas quando é para a imprensa aberta, ele fica com essa história. O Vitor Pereira foi contratado para a temporada inteira. Isso é óbvio. Tá no contrato dele. No entanto, existe uma multa cara
de 18 milhões de reais, que se o Flamengo pagar, ele vai ser demitido. Se ele fala, o Flamengo, mesmo perdendo o Carioca, o técnico é o Vitor Pereira, aí já é outra história. Nessa historinha aí, pra mim não bancou nada. Então, já fica aí essa história do Jorge Jesus. Vale lembrar que tem um abaixo-assinado online pedindo o retorno do Jorge Jesus, que já conta com 35 mil assinaturas. Não tô querendo desdenhar das 35 mil assinaturas, mas acho que, meu irmão, tem que ter mais. Vamos lá assinar esse troço. Vamos botar isso que é o job 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Pô, bateu 1 milhão, aí porra, lá bateu 1 milhão. Né? Vamos ver. Gente, vamos lá, ó. Vamos para a próxima informação do Flamengo aí, ó. Flamengo está disposto a ceder em tempo de contrato para fechar com o volante colombiano Matheus Uribe, meu parceiro. Tá aí. A princípio, a proposta do Flamengo pelo Matheus Uribe era uma proposta de 3 anos de contrato, até porque é um jogador de 32 anos, aquela coisa toda, enfim. Com a demora do retorno positivo do volante, a diretoria do Flamengo aceita ceder e oferecer um vínculo de 4 temporadas, caso o atleta deseje. A informação é da Raíssa Simplício, no caso ele tem 32 anos, ficaria pelo contrato até os 36. Cara, se ele for um cara comprometido, se ele for um cara que cuida bem da parte física dele, da saúde dele, ele consegue jogar bem até os 36 anos aqui no cenário. Aliás, na Europa você tem jogadores, você tem o Thiago Silva, tem quase 40 anos lá, zagueiro do Chelsea, tem o Modric com 37 no meio campo do Real Madrid, jogando com maestria. Né? Se o cara cuida, se o cara é um cara regrado, se o cara ele consegue manter. Né? Agora, nem todos são profissionais a esse ponto, né? Não sei se é o caso do Matheus Uribe, né? Enfim, vamos ver aí o que vai dar essa história do Matheus Uribe. Meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, belezinha? Beijão, tamo juntão, saudações de Brunegras.